Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom estarmos juntos aqui, mais um domingo. Estamos aqui ao vivo no canal do YouTube BCJ Agora. Obrigado a você que está chegando conosco, está se conectando. Você que é da nossa igreja, seja bem-vindo. Você que é nosso convidado, seja muito bem-vindo. Então, estamos aqui mais um domingo do IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. É a nossa escola bíblica, é aqui onde a gente procura, ajudar as pessoas, inspirar as pessoas a estudar a palavra de Deus. Só lembrando, meus irmãos, estamos estudando a doutrina da igreja e hoje a nossa aula será sobre adoração. Se você ainda não viu as outras aulas por algum motivo, acesse nosso canal, veja as aulas anteriores, você vai ver toda a doutrina da igreja. Hoje nós estamos finalizando esse assunto. Então, muito obrigado a você, seja muito bem-vindo. É um assunto muito importante para a nossa igreja, para a nossa vida como um todo, porque nosso amigo Javson falou na primeira aula que o objetivo da igreja, é a adoração ao Senhor. Então nós vamos estudar esse tema. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a orar, para que juntos possamos entregar a Deus esse momento e fazer aqui como igreja um momento precioso. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que temos, Senhor, de estudar a Tua palavra, de refletir, Senhor, assuntos pertinentes, doutrinas bíblicas, ó Pai, que nos fazem crescer no entendimento da Tua palavra, crescer no conhecimento de Deus, ó Pai, do Senhor Jesus, e que possamos, como igreja, sermos edificados, ó Pai, pelo ensino da Tua palavra. Nos usa nessa manhã, neste momento, que possamos expressar e entregar aquilo que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração, que assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema hoje é adoração, então, lembrando, doutrina da igreja, estamos conversando sobre isso aqui todo domingo às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo. E aí, falando em adoração, vem muitas dúvidas na nossa cabeça, são muitas coisas, e aí vamos procurar hoje aqui de forma bem resumida, bem objetiva, entregar um pouco desse assunto para que a gente tire o máximo das nossas dúvidas, mas lembrando, eu quero incentivá-los a continuar o seu estudo na sua casa, e se aprofundar mais nesse assunto tão importante. Mas muitas dúvidas vêm à nossa mente, o que é louvor, o que é adoração, é música, onde é o local, enfim, são várias dúvidas e a gente vai tentar transcorrer por isso. Antes de entrar no assunto, eu queria dois termos aqui, dois aspectos muito importantes antes de a gente entrar de fato na nossa aula. Primeiro, adoração é um termo tão falado hoje em dia e eu queria que os irmãos se atentassem para isso, a não banalizar esse termo, adoração. Hoje em dia, a pessoa olha assim, eu adoro pizza, eu adoro chocolate, enfim, às vezes fala até para o esposo ou para a esposa, eu te adoro, eu adoro você, então, mas é um termo tão importante na nossa vida enquanto cristãos, que não devemos banalizar esse termo, devemos entender o que de fato seria adorar, o que de fato, quem de fato deve ser adorado, e uma coisa é eu amar a minha esposa, outra coisa é eu adorá-la, então vamos entender bastante um pouco desse termo nessa manhã, para que a gente não use o termo de forma tão banalizada, tão popular, e assim retire de fato aquilo de mais importante que tem no seu significado, no seu sentido principal, tá bom? E em relação a outra dúvida que surge muito, no meio da igreja, é louvor e adoração, o que seria isso? Tem a ver com louvor, adoração, o que é louvor? Então, vamos procurar esclarecer um pouquinho antes de a gente entrar no termo adoração, falar um pouquinho o que seria louvor, tá? Louvor, ele está mais ligado, meus irmãos, à expressão, a palavras, de elogio, de exaltação. Você pode dizer palavras de gratidão, de glorificação. Então, louvor é uma manifestação, Às vezes você admira alguma coisa e você expressa o seu louvor por aquilo. Ou também podemos entender o louvor como um reconhecimento. Por exemplo, meu irmão Valderi foi aprovado com louvor no exame. Então, é reconhecimento de um mérito dele. Nós temos amigos, eu tenho uma amiga especial que concluiu seu curso de graduação e foi laureada. Então, ela foi aprovada com honra, com mérito, com louvor. Então, o louvor ele pode ser expresso, meus irmãos. O que a gente mais conhece é através da música, mas também pode ser da arte, da dança, da poesia, enfim. O louvor você pode se expressar, por exemplo, você pode
louvar a sua esposa com uma poesia, né? Então, louvor está muito ligado a essa parte exterior, é essa manifestação, é essa expressão que qualquer pessoa pode fazer. Ou seja, qualquer pessoa pode louvar a Deus. Pode ser crente, não crente, qualquer pessoa pode de fato cantar uma música que glorifica a Deus, né? Então, é importante a gente entender isso, porque são palavras, são expressões, muitas vezes atos externos. Algumas vezes estão ligados sim com a questão interior, outras vezes não. Mas louvor nos remete a essa definição. E um versículo muito conhecido na Bíblia que fala um pouco sobre louvor em Colossenses 3,16. Está aí na tela, diz assim, ó: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, louvor, meus irmãos, é aquilo que a gente expressa. Então, quando você diz, eu vou louvar a Deus, eu vou expressar palavras, música, poesia que enaltecem o Senhor Jesus. Então, louvor é mais ligado a essa parte da ação, da parte externa, da minha manifestação. Tá joia? E então, de fato, o que seria adoração, que é o tema dessa manhã, é o tema dessa aula. Adoração é ato ou efeito de adorar. Ou seja, preste muita atenção nessas duas palavras, inclinar-se, prostrar-se. Adoração está nesse sentido de você prestar honra. Não é simplesmente uma expressão, um gesto, um aspecto exterior, mas a adoração está mais intimamente ligada com o seu interior, com aquilo que é mais profundo, com aquilo que é mais interno. A adoração é algo que é mais consciente. Pode ter pessoas que louvam a Deus, às vezes não sabe nem o que, por exemplo, está cantando. A pessoa não é cristão, nosso convidado veio na igreja, no culto, e está cantando porque a música é bonita, ele está expressando louvor a Deus. Mas, de fato, a adoração só consegue adorar plenamente a Deus aquele que é convertido, aquele que entende o objeto da adoração que é Deus, aquele que entende que nós não somos nada e precisamos adorá-lo, porque a adoração não é um gesto simplesmente, é algo que vem consciente, é algo que vem do interior, do nosso intelecto, do nosso coração. Então, devemos adorar somente a Deus e, de fato, somente aqueles que são crentes que conseguem adorar ao Senhor. Tá bom? Essa foi mais para a gente tirar essas dúvidas no início da aula e agora vamos ver o que vamos abordar nessa manhã, né? Vemos teologia da igreja, estamos na aula de adoração e o que nós vamos estudar hoje é a ideia de adoração a Deus, como surgiu, de onde vem, como é que era a adoração no Antigo Testamento, como é que é a adoração no Novo Testamento, e a adoração em espírito e em verdade, que está expresso ali nas palavras de Jesus. E vamos finalizar com uma ideia de culto na igreja, como deve ser o culto ao Senhor, como deve ser a adoração em coletividade. Tá joia? Então, marca aí na sua agenda, nós vamos entrar no nosso assunto agora. De onde surgiu? De onde vem essa ideia? Você pode estar se perguntando, Digão, como é que Deus iniciou, né, no meio do seu povo essa história de adoração a Deus? O porquê devemos adorar a Deus? Primeira coisa, nós fomos criados para adorar a Deus. A Bíblia é permeada de versículos, né, de textos que nos remetem a isso. O principal está em Efésios, né, no capítulo 1, versículo 12, diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, precisamos entender, igreja, que nós fomos criados por Deus para o louvor da glória dele. Nós somos feitos para adorá-lo, para expressar glória ao Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós devemos falar ou viver, deve ser para a glória de Deus. Por isso que devemos adorá-lo. E segundo aspecto, né, Deus, ele quer ser adorado. Deus, ele quer que nós adoremos a ele e somente a ele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Se você olhar lá no texto, quando Deus faz a aliança com o seu povo através de Moisés, lá no Êxodo, capítulo 20, Deus diz assim para aquele povo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso
Então, é uma ordem. Deus quer que a gente adore somente a Ele, que a gente só preste culto devidamente a Ele. Não podemos e não devemos colocar nenhum outro ídolo, nada que substitua Deus como centro das nossas vidas, nada que devemos nos reverenciar ou nos inclinar, que isso aí seria idolatria. Então Deus, ele quer ser adorado e devemos adorar a Ele. Não podemos e nem devemos colocar nada no lugar de Deus, no centro da nossa vida, como aquele objeto de adoração, de honra, né, de glórias. Então, meus irmãos, são esses dois aspectos que inicia essa ideia de adoração. Primeiro, que Deus nos criou para a sua glória. Então, o nosso objetivo é dar glórias ao Senhor. Tudo que a gente faz, seja amar ao próximo, seja ajudar ao próximo, seja evangelizar, seja ensinar, seja pregar, seja estar em comunhão, deve ser feito tudo para a glória de Deus. Paulo fala, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, nós somos criados para isso. E Deus quer que a gente adore somente a Ele, né? Não terás outros deuses diante de mim. E então, como iniciou no Antigo Testamento, como é que vem, né? A partir daí que Deus entrega a lei a Moisés e faz essas ordenanças, né? Conhecida para nós como os 10 mandamentos. Como é que começa? Você tem aí na tela os termos. Quais são os termos que são usados no Antigo Testamento que se referem à adoração? Né? Podemos encontrar ao longo de todo o Antigo Testamento, mas os termos que significam adoração nos dão o sentido de prostrar-se, de serviço. Então, a ideia, meus irmãos, de adoração é a ideia de reverenciar, de prestar culto ao Senhor. E também estava muito ligado ao serviço, né? Os homens, os sacerdotes ali que recebiam esse termo, né? Essa honra de Deus de serem chamados servos, eles se sentiam muito felizes, muito enaltecidos com isso. Para eles era uma nomeação de grande honra serem chamados de servos. A Bíblia nos traz, no Salmos 89, que os grandes heróis de Deus eram conhecidos, né, os grandes líderes, como os servos de Deus. Então, a ideia de adoração está ligada muito ao serviço, né, ao ministério. Então, no Antigo Testamento, o culto foi instituído. Nós percebemos que Deus deu orientações para a construção do tabernáculo, e é lá onde o sacerdote ali, que foi uma figura que foi instituída por Deus, né, o ministério, o ofício do sacerdote foi instituído por Deus, ele representava todo o povo no momento ali de culto, de adoração, de entrega. Só o sacerdote, a gente já sabe que tinha acesso, né, ao Santo dos Santos, aquele lugar onde Deus ia manifestar a sua presença. O sacerdote representava o povo, ele entregava as ofertas que o povo trazia para Deus. Então o culto foi instituído aí, nesse momento. Deus deu todas as diretrizes para a adoração. Então qual era o local de adoração? Era no templo. Era lá que Deus ia manifestar a sua presença. Era no templo onde Deus estava. Então o sacerdote, essa figura que Deus instituiu, ele separou uma tribo, né, para servir no templo. Então, meus irmãos, a ideia de adoração é a ideia de a gente servir, né? A gente adora ao Senhor com o nosso serviço, mas o serviço parte de uma adoração do nosso coração. E por último, aí no Antigo Testamento, nós tínhamos a ideia de oferta de sacrifícios. Esse aí era o elemento principal. O povo tinha que reunir os animais, né, aqueles mais puros, seja ali uma ave, seja um cordeiro, e teria que entregar para serem sacrificados. Então o sacerdote recebia, fazia toda a cerimônia, representava os pecados do povo ali, que eram, né, aspergidos, e a presença do Senhor. Ele adorava, ele prestava um culto ao Senhor, né, entregando aquela oferta, fazendo o sacrifício. Então o que é que nós aprendemos no Antigo Testamento em relação à adoração? Primeiro, que o local da adoração, o local do culto, era no templo, né? Era lá que se prestava culto a Deus, era lá onde Deus manifestava a sua presença, tinha toda a lei cerimonial para a realização do culto. Segundo, a
a oferta era o elemento primário, né? Tinha que existir a oferta de sacrifício para que tivesse o culto a Deus. E o sacerdote, essa figura que Deus separou, Deus, né, instituiu ali, ele era o adorador e ele era um servo que se prostrava diante do Deus poderoso, do Deus soberano, em representação de todo o povo. Então, existia essa intermediação do sacerdote lá no culto do Antigo Testamento. E agora você pode me perguntar, e agora, hoje, no Novo Testamento, né? Nesse momento que nós vivemos, como é que foi no Novo Testamento, como é que foi com a igreja, com a vinda de Jesus, como é que se instituiu a adoração, como é que continuou essa adoração, este culto a Deus. Precisamos entender, precisamos trazer aqui a memória que em Jesus, né, se cumpriu toda a promessa de Deus, em Jesus cumpriu-se toda a lei, Jesus foi o sacrifício perfeito. E então, é a partir daí, da figura de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E diz a Bíblia que na hora em que Jesus ressuscitou, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então, naquele lugar que Deus se manifestava, onde só o sacerdote tinha acesso, né? Esse lugar foi aberto e através de Jesus nós temos acesso direto a Deus, né, meus irmãos? Isso é tremendo, isso é precioso. A gente precisa entender essa linguagem, esse evento na história que nos traz a redenção, nos traz a justificação, que foi Jesus Cristo. Então, hoje, no Novo Testamento, em Jesus é que está a verdadeira adoração. Então, quais são os termos que a gente vê no Novo Testamento que nos remetem à palavra adoração, que nos remetem a adorar, né? As palavras que nós enxergamos, que vemos no Novo Testamento, nos dão a ideia de inclinar-se e beijar a mão em respeito profundo. Então, é algo de sinal de reverência, né? Você se curva, você se inclina, então, em gesto de adoração. Perceba que é o mesmo sentido, né, de adoração, tanto no Antigo quanto no Novo, é de inclinar-se, é de se prostrar, né? O que é que mudou, então? É o local da adoração. Jesus, né, como eu falei, ele veio cumprir toda a lei e o local da adoração não existe mais o templo, né? Nós vamos ver aqui o versículo-chave, mas não existe mais o templo. Jesus é que é o templo, Jesus que habitou entre nós. Então, e a palavra que nos remete a serviço, já que no Antigo Testamento, né, o adorar a Deus tinha a ideia do serviço. A gente vê muito bem Paulo empregar essa palavra lá na carta aos Romanos, né, nos dá a ideia, a palavra serviço nos dá a ideia de reverência, de um relacionamento e de uma resposta ao Senhor. Então nós podemos entender que a adoração é fruto de um coração convertido ao Senhor. Romanos capítulo 12, por exemplo, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então Paulo está dizendo que a adoração é o ato da gente se entregar, né, como oferta, como serviço ao Senhor. E a figura do sacerdote? Né, lá atrás, no Antigo Testamento, tinha um sacerdote que entrava no templo, que fazia o culto, prestava o culto a Deus, mas essa figura já não existe mais. A Bíblia diz, né, no livro de Hebreus, que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus cumpriu todos os requisitos. Jesus, aquele que foi capaz de viver como homem, morreu naquela cruz e foi um sacrifício de uma vez por todas. E hoje, nós, enquanto cristãos, como igreja, nós entendemos, né, através da Bíblia, de que eu e você, cada cristão, é um sacerdote, é um ministro. Então nós podemos adorar a Deus, prestar culto a Ele, sem a necessidade de um sacerdote, de um intermediário. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus. Tá joia? Então, e como é que se dá essa ideia de sacrifício?
né? Não precisamos mais fazer os rituais, trazer os animais no templo, mas a nossa própria vida é uma oferta ao Senhor, uma oferta agradável, é uma oferta sacrificial. Por que é um sacrifício, meus irmãos? Porque o próprio Paulo diz em Romanos, né? Nós lemos 12, versículo 1 e 12, 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, ser cristãos, seguir ao Senhor, é andar na contramão. Então a gente precisa se sacrificar, renunciar, e a nossa vida é uma oferta e sacrifício. Lembre-se, no Novo Testamento, não existe mais o local de prestar culto, né? O templo físico, mas o local de sacrifício é em Jesus, na minha e na sua vida. Amém? E o texto principal que eu quero me deter aqui no Novo Testamento, né? Tem vários, mas o que entendemos ser o principal é Jesus e a mulher samaritana, ali em João 14. Jesus se encontra com aquela mulher de Samaria no poço, né, para tomar água, buscar água. Lembre-se que os judeus não falavam com os samaritanos, muito menos com uma mulher ali solitária naquele poço. E Jesus começa uma conversa com aquela mulher, né? E chegamos no verso 19, que Jesus ali, ele fala claramente acerca da adoração. E eu quero ler com você aqui, e a gente vai abordar alguns pontos, para a gente ficar com isso bem claro nessa aula de hoje. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam no monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora e que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Preste atenção, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, esse é o texto principal. Esse aqui é onde Jesus trata no Novo Testamento acerca da adoração. Perceba que a mulher já estava perguntando: Senhor, né, onde é o lugar de adorar? Os antepassados adoravam no monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde é o local da adoração? E Jesus vai lá e diz que o local não importa mais. Vai chegar o dia, e de fato chegará, e já chegou para nós, em que os adoradores verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não nesse monte, não em Jerusalém. Então Jesus já está dizendo a importância da adoração na nossa vida. A adoração, ela precisa ter o primeiro lugar. A adoração, ela é mais importante do que qualquer outro serviço religioso que a gente venha fazer. Antes de evangelizar, antes de ensinar, né, antes de ter comunhão, a adoração é o principal. Jesus está falando que não existe mais lugar de adoração. Porque o próprio João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. E essa palavra, no seu original, ela é tabernaculou, ou seja, Jesus é o tabernáculo, Jesus é o templo. Então a adoração verdadeira é em Jesus. Não é na igreja, não é numa catedral, mas em Jesus. Jesus é o lugar da adoração. E a Bíblia diz que nós somos feitos em Jesus pedras vivas, né? Jesus edifica a igreja em nós somos as pedras vivas. O Espírito está em nós. Então, nós, no nosso coração, no nosso intelecto, é o lugar da adoração. Então, perceba que essa é a principal diferença. Outro ponto importante no texto, que a gente vê quanto é importante a adoração, é que diz que Jesus fala: são estes os adoradores que o Pai procura, ou seja, que o Pai busca. O Pai está buscando adoradores. Perceba que esse é o único texto, meus irmãos, que usa essa palavra em relação a Deus. Ou seja, é o único lugar na Bíblia onde diz que Deus procura, Deus busca. Então, Deus não está buscando
evangelista, Deus não está buscando professores, Deus está buscando adoradores. Então, Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que o lugar da adoração é em Jesus. E toda a história da redenção, né? A vinda de Jesus, a pregação do Evangelho, tudo nos remete à adoração, porque o Pai está buscando adoradores. Então a adoração nos coloca num lugar de humildade, de reverência, entendendo quem Deus é, porque ela tem a sua origem em Deus. Mas Jesus fala, né, que a adoração é em espírito e em verdade. Então vamos entender um pouquinho o que seria isso. Você tem aí na tela adoração em espírito, né? Quando Jesus fala para aquela mulher, a hora vem e já está chegando em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito, meus irmãos, é que a adoração, ela acontece no reino espiritual, não é algo simplesmente externo, não são palavras lançadas ao vento, não. Adoração ao Senhor, adoração ao Deus soberano é algo espiritual, ela procede da alma humana, é algo singular. Perceba que é algo tão comum, é algo particular, você e Deus. É algo da sua personalidade. E isso me traz à mente que cada um de nós podemos adorar e expressar essa adoração de alguma forma. Cada um tem o seu jeito. Uns gostam de adorar com uma música alta, outros sem música. Uns gostam de silêncio, outros gostam mais de barulho. Enfim, uns gostam de estar na natureza. Mas a adoração é algo que procede do interior, do nosso íntimo. Perceba aí que Jesus nos mostra o verdadeiro lugar da adoração. A adorar em espírito nos revela, nos mostra que estamos adorando na pessoa de Jesus. E a adoração, meus irmãos, ela é simples e reverente. Por que eu digo isso? A adoração simples é porque ela é objetiva, ela é direta, a adoração ela é sem simbolismos, ela não precisa de uma cerimônia elaborada, de um ritual, não, meus irmãos. Ela é simples, eu consigo adorar ao Senhor na catedral mais bonita, na maior igreja da minha cidade, mas também consigo adorar ao Senhor numa tribo indígena, por exemplo, né, lá no Amazônia, vamos citar assim. Então ela é simples. Os únicos símbolos que Jesus deixou instituído para nós como igreja, para adorarmos, né, como elementos do culto é a ceia e o batismo. Não precisamos de mais outras coisas. E a adoração ela é reverente, como nos ensina a carta em Hebreus. A verdadeira adoração, ela sempre deve ser sólida, substancial, reverente e sóbria. A gente precisa entender o que a gente está fazendo ao Senhor. Então, ela é reverente no sentido de que você precisa de temor. E esse temor é seguido de um tremor naquele seu entendimento que você olha para o Senhor assim e diz, Senhor, eu preciso me prostrar, eu preciso me inclinar. Então essa, meus irmãos, é a adoração em espírito que Jesus estava ali falando, conversando com aquela mulher. Mas Jesus não somente fala que é espírito, ele diz que a adoração é em verdade. E em verdade, meus irmãos, quer dizer que a adoração ela é cheia de conteúdo, ela é uma adoração racional. Já lemos aqui o versículo em Romanos que Paulo diz que esse é o culto racional de vocês. Quem assistiu a live da juventude com os nossos queridos Valderi e Arthur falou muito bem disso, que a nossa adoração ela é racional, a nossa fé ela é racional. Então a gente não adora porque nós somos aqui uns loucos, né? Bando de loucos, não. A adoração é em verdade. Eu preciso entender. Então antes de eu adorar verdadeiramente a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui, domingo após domingo, nos incentivando a você, enquanto igreja, enquanto filho de Deus, a buscar, a conhecer, a estudar a sua palavra, para que de fato você conheça o Senhor e o adore em verdade. A adoração verdadeira, meus irmãos, exclui qualquer tipo de idolatria. Quando você adora em verdade, você entende quem Deus é. E você o adora por isso. E você não coloca nada no lugar de Deus. Então é uma adoração sincera.
Ou seja, não vai ser uma adoração com hipocrisia. Não é simplesmente um fato externo, uma expressão, mas é algo do interior, é uma adoração sincera, que brota de um coração, né, puro, de um coração voltado ao Senhor, como diz o salmista. E a nossa vida, ela é um ato de adoração. Então, adorar em espírito e em verdade, meus irmãos, é onde você estiver, na companhia do Senhor Jesus, você adorar com a sua vida. Tudo que você vier a fazer vai ser um ato de adoração ao Senhor. A sua vida vai expressar a glória dEle. Então, adorar não precisa, meus irmãos, nós estarmos no templo. Até porque estamos vivendo momentos de que a igreja está fechada. Mas a adoração acontece aí onde você está. Porque a igreja é uma pedra viva, né, edificada sobre o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, e nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Jesus veio para ser o lugar da adoração. Jesus habitou entre nós, ele veio como o Deus encarnado e habitou entre nós. E é nesse lugar, em Jesus, que nós adoramos em espírito e em verdade. E falando em termos de adoração coletiva, como é que seria a adoração na igreja, o culto na igreja? Né? Para a gente finalizar essa aula nessa manhã, a igreja, meus irmãos, ela existe para adorar a Deus. Se nós somos feitos para a glória do Senhor, então nós, enquanto corpo, enquanto igreja, estamos reunidos para adorar ao Senhor. Então tudo que nós vamos fazer, tudo que vai acontecer no culto, deve ser centrado em Deus, deve ter o foco em Deus. Ou seja, a música que vamos cantar deve ser centrada em Deus, a palavra que nós vamos ler deve ser bíblica, a pregação, a mensagem deve ser bíblica, tudo deve estar voltado para o Senhor Jesus. Né? Tudo que a gente vem fazer no culto, a comunhão entre os irmãos, que é tão gostosa, precisa ter o foco verdadeiramente em Deus. E aí, de fato, a igreja vai prestar um culto de adoração ao Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que Deus nos ensina, que nós precisamos prestar culto a Ele, somente a Ele, mas do jeito que Ele nos ensinou. Se você olhar lá atrás, na história de Abel e Caim, você percebe que Deus aceitou o culto de Abel, mas rejeitou de Caim. Mas por quê, meus irmãos? Porque Abel entendeu e adorou ao Senhor do jeito que Deus queria. Caim fez do seu próprio jeito. Então, precisamos entender que quando estamos reunidos como igreja, o culto que prestamos ao Senhor, aquele momento de ajuntamento, de celebração, precisa estar voltado ao Senhor. O meu pensamento é de adorar ao Senhor, o soberano, de me prostrar, de servir, meus irmãos. Não é sobre eu vir para a igreja e servir no ministério A, no ministério B. Não é sobre eu fazer coisas para Deus, mas é sobre eu buscar a esse Deus. E na minha mente vem aquela história maravilhosa, quando Jesus vai visitar Marta e Maria no seu lar, na sua casa. Você percebe que Marta, ela fica preocupada e quer fazer as coisas para o Senhor, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo. Não está errado. Mas Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, que foi buscar ao Senhor, se prostrar aos seus pés, aproveitar aquele momento e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, no nosso culto ao Senhor, precisamos vir à igreja, vir como igreja para adorar. Precisamos ter isso em mente, aquilo que eu venho falar, um abraço que eu vou dar no meu irmão, a música que eu vou cantar, a palavra que eu vou ensinar, precisa estar centrada em Deus. E para a gente finalizar, eu queria deixar duas frases, né? São dois livros diferentes que eu peguei. Essa primeira aqui é do livro Somos Todos Sacerdotes, indica um livro muito bom, fala sobre nós enquanto crentes, cada um de nós temos esse acesso a Deus, Deus nos fez, né, sacerdotes em Jesus e nós temos esse privilégio de servirmos ao Senhor, de prestarmos culto a Ele. E diz assim o autor do livro: a adoração vem antes do serviço. O serviço deve fluir da adoração, a fim de que não se torne um substituto dela. Então, eu preciso primeiro estar com um coração de adorador, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, começar a adoração no meu secreto, na minha vida pessoal, e o meu serviço aqui na igreja vai ser
né, um fluir dessa adoração, vai ser um continuar disso. Seja eu servir na música, seja eu servir na recepção, na transmissão aqui do vídeo, enfim, aquilo que eu venha fazer, seja com as crianças, seja com a generosidade, não importa, meus irmãos. O serviço, ele deve partir de um coração de adorador. Né? O adorador, aquele que serve, não é melhor do que nenhum outro irmão. Estamos aqui como igreja para servir uns aos outros e entregar essa oferta ao Senhor. Então, nós precisamos vir com esse coração, né, de servidor, de adorador. E essa última frase foi de outro livro também, fala sobre a igreja, a doutrina da igreja, aconselho demais, um excelente livro, é A Igreja, o Seu Propósito, né, o culto, enfim. É desse autor aí, Johnson. E para resumir a nossa aula de hoje, vou encerrar com essas palavras dele, que diz assim, ó: em suma, Deus é o autor, capacitador e objeto do nosso culto. Então, Deus é o autor do culto. O culto, a adoração começa em Deus, não em nós. O culto é sobre quem Deus é e não quem eu sou. Só através de Deus, através do Espírito de Deus é que eu consigo adorar um Deus santo. E ele diz, ele é o objeto do nosso culto e ele é o capacitador. Então é ele que nos capacita para isso. Nós não podemos adorar a Deus sem o poder de Deus. O Espírito de Deus deve iluminar a verdade do Filho de Deus, para que nós possamos dar glória a Deus. Nós não podemos cultuar a Deus se não o fizermos em espírito e em verdade. Então, irmãos, para que nós sejamos adoradores verdadeiros, precisamos primeiro entender quem Deus é, que o objeto da nossa adoração é Ele, e que eu, como pecador, só consigo adorar um Deus santo se for através de Jesus, através do seu Filho, que se sacrificou por mim. E eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. É uma adoração que é sincera, é do meu coração, é uma adoração racional. Por isso eu consigo adorar ao Senhor. Então, a adoração verdadeira, somente aqueles que nasceram de novo é que conseguem adorar ao Senhor. Então, que possamos aplicar essa aula de hoje em nossas vidas, que possamos, espero ter sido bem objetivo possível nesse conceito de adoração, né? Lembra que falamos no início para não banalizarmos esse termo, porque ele é tão lindo, ele é tão bonito, que nos remete ao Rei dos Reis, que a adoração é se prostrar diante dele, se inclinar. Então devemos adorar somente a ele, porque ele é o Deus zeloso, é aquele Deus que não troca e não divide a sua glória. Amém? Muito obrigado por essa manhã, por estarmos conosco aqui conectado. Antes de a gente encerrar, eu gostaria de orar por você, pela sua família e por esse momento que estivemos juntos aqui. Maravilhoso Deus, santo é o teu nome, Pai. Nós entendemos, Deus, nessa manhã, que o Senhor é um Deus santo, um Deus soberano, um Deus puro, ó Pai, e digno de ser adorado. Nós te pedimos, Senhor, que humildemente, ó Pai, através do Senhor Jesus, aquele que foi o Cordeiro de Deus, ó Pai, que através dele que o Senhor possa aceitar, ó Pai, a nossa adoração. Que nós, ó Pai, como igreja, Senhor, como cristãos verdadeiros e autênticos, possamos nos inclinar ao Senhor, nos prostrar diante da Tua santidade e da Tua grandeza, ó Pai, e vivermos uma vida de adoração, uma vida de obediência ao Senhor, aos Teus mandamentos, aos Teus decretos. Ó Deus, nos ajuda como igreja a prestarmos um culto, Senhor, onde nós estivermos, que seja recebido pelo Senhor. Ó Deus, obrigado. Abençoa essas famílias, ó Pai, que estão conosco, conectadas, que o Senhor possa derramar de graça, Senhor, e misericórdia na vida da Tua igreja. Essa é a nossa oração, ó Pai, essa é a nossa gratidão, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana, que Deus os abençoe.